É possível. Claro, aqui eu só tô trabalhando com gostosas, maravilhosas, com deusas que conseguem chegar onde elas querem. Qual é o primeiro passo que você precisa entender desse mercado de coach? Ele é um mercado. A princípio, o mercado de coach era um mercado educacional, então a intenção era boa. E até de algumas pessoas, eu acredito que sejam muito boas. Só que as pessoas, elas acabam se prejudicando por estar confiando em uma coisa que, primeiro, pode não se encaixar para o seu perfil, e segundo, pode ser algo que vai te incentivar pelas emoções. Por ser um mercado, né? É um mercado que vende curso, um mercado que vende soluções, ele precisa te convencer que você tem um problema para resolver. Então, por exemplo, um empreendedor, se você está buscando informação, você vai buscar informação de como crescer seu negócio, como começar, e muitas vezes eles vendem soluções fáceis para problemas complexos. Então, é uma coisa que você tem que estar de olho em tudo na sua vida. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Se você tem um problema que é, por exemplo, vamos imaginar aí uma pessoa hipotética. A Joana, ela é uma mãe solo que trabalha 6 por 1 e ela pretende fazer um curso de transista para poder atender e ter uma renda melhor e não ficar tanto tempo longe da sua filha, né? Não depender tanto dos outros cuidarem dela, enfim. Ela tem um problema real e ela tem um sonho real. E normalmente, né, o perfil do pequeno empreendedor é aquele que ele quer sair do vínculo trabalhista, ele quer ter uma renda melhor do que ele tem agora. Ele quer voar como esse avião que está voando agora. Então, ele tem sonhos, principalmente de ascensão social e segundo, de acessos. Acesso a ter mais tempo com a sua família, acesso a ter... o Bial, ele falou uma coisa interessante em um vídeo que a gente vai reagir aqui, que é o dinheiro, ele é para ter coisas, né? Para ter acesso às coisas. E a ascensão social, ela é justamente essa. As pessoas estudam, as pessoas criam negócios, as pessoas fazem dinheiro para que elas possam ter acesso a um restaurante bom, a uma educação boa, né? Assim funciona o capitalismo. Não é a mesma coisa para todo mundo. Nós trabalhamos em uma sociedade que é dividida por classes. Então, o que isso pega nos conselhos de coach? Quando você vende soluções simples para problemas complexos, você está fazendo com que a pessoa que está em total desespero, que está em uma emoção completamente negativa, ela está com medo, ela está com anseio de dar certo muito rápido, ela está com pressa, ela está desesperada. Qualquer coisa que você faz com emoção, ela não tem tendência de ter bons frutos. Então, onde que o coach te pega? Ele faz um curso falando 30 mil no mês e em 30 dias. 6 mil por semana. Gente, se você for na raiz, isso até parece aqueles folhetinhos que falavam contrata-se moças de 18 a 25 anos, R$ 1.000 por mês. Nada nessa vida é de graça. Só que no caso desse cenário coach, o risco para um pequeno empreendedor ou para um trabalhador que quer se tornar um empreendedor são gigantes e são muito maiores do que para eles. Se o coach, ele vende uma imagem junto com o seu curso. Então, assim, ele não vai vender que você vai se tornar um autônomo, ele vai vender que você vai se tornar um milionário. E, né, há casos aí, nós vamos ver histórias de empreendedores que eu amo, que deram muito certo e realmente ascenderam na vida, assim, de uma maneira astronômica. Só que a gente tem que ter noção que a ascensão de classe social, ela é algo muito difícil e muito complexa. E ela não tem a ver só com uma dica, com uma solução, com um curso. Ela tem a ver com estudar, entender onde você está se metendo, investimento. Tudo isso vai fazer diferença no tempo que você vai demorar para chegar onde você quer, como você vai chegar onde você quer. Porque estudar não tem só a ver com estudar dicas de marketing ou não. Então, algo que a gente vai abordar muito aqui é: muitas pessoas estudam marketing incansavelmente, até conseguem se posicionar, mas não conseguem reter o cliente.
Então, é muito importante que você entenda que dentro do mercado de empreendedorismo, como o próprio nome diz, você está empreendendo, você está criando uma solução para um problema que já existe, que já incomoda, que já é uma demanda, mas dentre milhares de opções que a pessoa já tem, inclusive grandes e conhecidas, você tem um diferencial. Então, se você não estudar, como que você vai apresentar esse diferencial? Os clientes não sabem quem você é. E depois que sabem, como que você se apresenta para esse cliente para você reter e fazer com que ele se torne um cliente fiel? Porque uma coisa é você gerar vendas e outra coisa é você gerar clientes. E o que você precisa é de clientes. Porque a grande questão da vida do empreendedorismo é a instabilidade. Então, o que todo mundo fala sobre o CLT? Ah, é horrível, mas você tem o seu salário lá todo mês. Ah, você tem um plano de saúde. Então, assim, qual que tem que ser a sua meta como empreendedor? Pequeno empreendedor, tá? Isso eu tô falando diretamente, principalmente para mulheres e principalmente para pequenos empreendedores que pretendem sair do CLT para ir para a vida do empreendedorismo. Você tem que buscar, a princípio, para começar, a mesma estabilidade de renda que você tem no seu trabalho para o seu negócio. Porque ter um negócio já é algo muito trabalhoso. E o medo constante de você viver uma insegurança alimentar, de você não ter acesso ao básico, né? A questão da sobrevivência é algo que não vai fazer você prosperar. Porque se você tá com medo o tempo todo, se você tá o tempo todo desesperado, isso já a gente já tá adicionando um estresse que você ou tinha, né, no CLT, só tá mudando de nome, ou você não tinha e tá ganhando. Então, vamos começar aqui com os 3 passos básicos para que você consiga migrar para se tornar um empreendedor como pequena empresa e de forma estruturada. Então, para começar, o que é muito falado pelos coaches, para deixar de ser pobre é só decidir, para se tornar empreendedor é só decidir. Não. A decisão, ela é um pequeno passo, mas a estrutura que vai fazer com que você se mantenha nesse plano, ou que esse plano te ofereça o que você almeja que ele ofereça, é para começar, planeje. Então, planeje considerando os prós e os contras. E quando eu digo contras, eu digo riscos reais. Se eu não conseguir que esse negócio dê 5 mil reais em até um ano, quais os riscos que eu tenho? Você tem uma reserva financeira? Você tem um trabalho para onde voltar? Você tem alguma outra fonte de renda confiável que não te deixe uma situação de insegurança alimentar, uma situação de insegurança de moradia? Bote isso no papel de uma maneira muito sincera. Muito, 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 muito sincera, eu diria assim. Não é pessimismo, é realidade. Porque se der certo, maravilhoso. Que a gente vai chegar nisso na terceira dica. Mas se não der, você fica tranquilo e não precisa parar. É de conhecimento público pelo Sebrae que pelo menos 50% das pequenas empresas fecham nos primeiros 5 anos. E isso acontece em máxima chance porque as pessoas não se planejam. E abrir um negócio já fosse certeza de sucesso. E assim, não é. E quando a gente diz sucesso, você tem que ter uma perspectiva real. Os coaches que vão te vender curso, eles vão te vender do lado de um Camaro, de uma Ferrari, que muitas vezes não é deles, é alugado. Então, eles não vão te vender do lado de um carro de 2010 que está parcelado em 40 vezes, que é a grande realidade. Então, você precisa ter muito real o que isso significa. O que significa empreender para você? Quais são os riscos que isso apresenta? E do lado, quais são os pontos positivos? Qual é o ponto positivo? Nossa, eu vou passar mais tempo com a minha filha. E também é uma expectativa, né? Porque é de conhecimento que se o negócio é seu, você vai trabalhar muito mais. Então, o que você vai fazer dentro desse planejamento para que você realmente passe mais tempo com a sua filha? Você vai contratar alguém? Em quanto tempo você pretende contratar essa pessoa? Por quanto você pretende contratar essa pessoa? Qual que é o piso salarial dessa pessoa no mercado? E aí você vai falar, nossa, Paula, mas é muita coisa para pensar de cara, então como que eu vou fazer, por onde eu começo? Dica 3. Você precisa ter metas reais a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, a curto prazo,
Você precisa ter muito claro em quanto tempo você precisa que isso dê um X volume de valor para que você tome o segundo passo. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso que o meu negócio com tranças, né, o exemplo que eu dei, eu preciso que o meu negócio com tranças dê pelo menos 5 mil reais em um ano e eu tenha pelo menos 1.500 seguidores. Com 5 mil reais eu vou conseguir pagar meu aluguel, viver uma vida tranquila e aí eu já preciso investir mais para que o próximo passo vai ter um espaço meu para que eu possa fazer trança nas meninas sem ter que ir para casa delas ou que elas entrem no meu domicílio. Quero uma coisa mais comercial. Em quanto tempo eu preciso ter e qual o valor que eu preciso ter? E como que eu vou chegar nesse valor? O que eu vou investir para chegar nesse valor? O que eu vou estudar para chegar nesse valor? O que eu vou abrir mão para chegar nesse valor? Então, quando você é um pequeno empreendedor, principalmente um perfil de trabalhador autônomo, um perfil de ex-CLT, essa migração, ela precisa estar muito clara. Porque assim, se você colocar, eu sei que eu vou dar certo quando eu comprar meu BYD do ano, né? Gente, é algo muito efêmero, é algo muito distante da realidade que você tá agora. Eu não tô falando que é impossível, é possível. Claro, aqui eu só tô trabalhando com gostosas, maravilhosas, com deusas que conseguem chegar onde elas querem. Mas elas precisam ser realistas no que elas estão fazendo e estudar muito, se dedicar. Sabe aquele papo de submissão sob a missão que as pessoas falam para outras coisas? Você tem que estar sob a missão do seu negócio para que você possa ter uma expectativa de dar certo. A gente tem que ser realista. Vamos olhar pro cenário atual. No Brasil, 96% das empresas que tem uma quantidade assim astronômica de empresas que existem, posso colocar aqui as estatísticas para vocês reais na descrição, elas são pequenas e médias empresas. Então você tem noção que todos os dias alguém acorda com um sonho, todos os dias você tem 315 novos CNPJs, MEIs e MEs abrindo a fim de ter uma independência financeira, de não ter mais chefe, de sair dessa rotina de acordar cedo, 5 horas da manhã para pegar ônibus. Só que muitas dessas pessoas que estão abrindo essas empresas não estão pensando é que elas podem não ter que acordar cedo para pegar ônibus para ir para a empresa, mas elas vão ter que acordar cedo para ir estudar, para ir comprar os itens do seu estoque. Entende? Então, assim, a gente tem que viver uma realidade. Os riscos de um grande empreendedor não são os mesmos que os seus. Os prós de um grande empreendedor não são os mesmos que os seus. Então, a gente tem que pensar com você. Qual que é a sua vida, o que vai acontecer com você se você fizer algo de errado, né? E não vai dar, porque nós estamos juntos nessa, ok? Então é isso, gente. As dicas de hoje foram essas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!